Coisas do cotidiano que você não sabe pra que serve. Sei. Isso daqui eu acho bem interessante, hein? Interessante. O vídeo aqui, eu não sei se vai ter coisa só de gringo, espero que não. Espero que tenha coisas que os BRs aqui também possam entender. Vamos lá? Bora. Fala sério. Sabe o que aconteceria se as Likezão. escadas rolantes não tivessem isso aqui? Ou por que o corrimão anda sempre mais rápido que a escada? Que tal a maneira Caraca. secreta de saber se a rodovia em que você tá dirigindo tá prestes a ser invadida por aviões? Oi? Logo eu vou responder tudo isso e muito mais, enquanto exploramos coisas do cotidiano que você não sabe pra que servem. Oi? Realmente. Imagine que você tá dirigindo na rodovia quando de repente um Boeing 747-8i de 70 metros e 318 Específico. Eu não imagino isso muito, não. 8.000 quilos pousa bem atrás de você. Bom, apesar de parecer o Específico. enredo de um filme, na verdade pode acontecer, especialmente em uma emergência. Em alguns países, se você prestar atenção na rodovia, talvez veja essas placas de alerta. Essas faixas são trechos de estrada projetados para funcionar também como pistas de pouso. Oi? Elas tendem Oi? a ser mais comuns em áreas remotas, onde o acesso para Eu veículos de nunca vi emergência é mais limitado. 29 Oi? países ao redor do mundo. Peraí. Não tem no Não Brasil, tem no né? Brasil. Brasil não tá incluso. Tem na Suíça. Cara, Gente. realmente na Suíça tem uns bagulho que eu nunca tinha visto na vida e foi muito estranho. Eu achei um milagre eu não ter tomado multa lá. Vai ver, a gente tomou, o carro só não era novo. Não deixa os caras saber não, pô. Usam oficialmente essas faixas. Embora possam ser difíceis de detectar, há 3 sinais sutis aos quais você deve ficar atento. O primeiro é quando você está numa estrada sinuosa e de repente ela fica perfeitamente reta. O segundo é se o canteiro central for repentinamente substituído por uma linha plana pintada. E o terceiro, se você vir vagas de estacionamento enormes como essa. E não são para caminhões. E se você encontrar as 3, provavelmente é uma pista de pouso oculta para aviões. Caraca. Singapura realiza regularmente exercícios militares para praticar conversão de estradas em pistas de pouso. Durante se tiver um carro exercício no em meio, 2016, gente, como que fica a ao longo de situação? 48 horas, quase 2,5 km de rodovia. É porque ele falou que fica em pistas remotas, né? Então se tiver um carro no meio, provavelmente o carro vai ter que desviar, né? Rapaz, Vai ter que, tipo, maluquice parar da no porra. acostamento, né? Não é fácil fazer um aeroporto, não? Não, mas eu acho que isso é justamente pra ser caso precise, não é? Isso, velho. Ou pontos estratégicos, não sei. Em uma Agora eu pista não sei. operacional. Colocaram até uma torre de controle de tráfego aéreo. Eles Aí é removeram tenso. todas as estruturas altas, como postes de luz, semáforos e Gente. placas de trânsito, Gente. proporcionando uma superfície plana e adequada para aviões nessa transformação impressionante. Falando em placas de trânsito, se você já dirigiu nos Estados Unidos, talvez tenha visto placas de dirigi. limite de velocidade com números bem estranhos. Às vezes, Quê? trata-se apenas de Oxi. conversões diretas de números redondos em unidades imperiais, usadas nos Estados Unidos, para o sistema métrico usado em outros lugares, como A 20 gente milhas pra... levaria bastante multa se a Nossa gente dirigisse nos senhora, Estados velho. Unidos. Já não tô entendendo muito bem Mano, como esse funciona. bagulho de milha eu sou contra, o bagulho de inches, polegadas já sou contra. Quilômetro, universalizar. centímetro, metro. Vambora todo mundo, Vamos gente? usar medidas Vambora! universais, Porra de- por favor. É polegada. Fahrenheit, não sei o quê. Pelo amor Celsius. de Deus, vamos usar todo mundo a mesma coisa? 32 km por hora, porém limites de velocidade estranhamente específicos. Ou isso dá uma treta, sabia? Porque direto quando tem... Eu fico vendo, acompanhando umas páginas meio nerd, e às vezes rola umas tretas nos comentários quando pessoas do mundo inteiro que usam centímetros, metros, quilômetros, etc., começam a zoar americano. Ou pessoas que usam essas outras unidades de medida. Nossa. E os caras começam a defender. Não, mas é porque o nosso faz sentido. Aí os caras começam a postar uns memes de... Eu não posso nem falar o que é, mas... Começa uma briga feia. 16, 11 ou 23,5 também podem ser escolhidos como forma de influenciar os motoristas a prestar atenção. Pesquisas conduzidas pela Universidade da 23,5? Califórnia sugeriram Ah. que os motoristas são mais propensos a obedecer esses limites de velocidade incomumente específicos, pelo fato deles serem estranhos e se destacarem. Eles chamam a atenção do motorista, sugerindo a 15,5 ele que há seria uma o razão quê? importante para a Seria escolha de um número andar em... 15.5. Seria 15.5 entre 15 e 16. É isso. Que bosta. Não tem como. Oxi. Não faz sentido. incomum para aquela estrada específica. Da mesma Daí é pra forma, dar multa placas no de povo. trânsito incomuns baseadas em texto, como essa placa da Índia, que diz: se você dormir, a sua família vai chorar. Ou essa placa de perigo na Escócia, são projetadas para se destacar, garantindo que os motoristas percebam e, com sorte, prestem atenção à mensagem. Aquela Continuando, placa ali foi você boa. já viu esses Caralho. buraquinhos na porta do elevador e se perguntou Não. o que são? Bom, Não é um bagulho que você usa pra abrir o elevador? Pra você Eu abrir não a me porta? recordo, Caso ela
fica isso. presa? Eu já não vi viu, isso no deveria, elevador. porque isso pode salvar sua vida. Mais de 1 milhão de novos elevadores são instalados no mundo todo ano. E entre os antigos e novos, 1 em cada 100 mil elevadores quebra. Dessas 100 mil panes, 20% deixam pessoas presas lá dentro. Então, como é que a gente pode libertar essas pobres almas antes que elas morram de fome ou sucumbam ao tédio da musiquinha de elevador ali, com não é? esses buracos? Deixa eu explicar. Sempre chave? vistos na parte É uma externa chave. dos elevadores, esses pequenos buracos, na verdade, são fechaduras. As chaves são muito estranhas. Uma extremidade dobrável que é usada para liberar o mecanismo da porta. Eu sabia. Isso libera as portas, permitindo uma saída rápida para quem tá dentro, caso o elevador tenha quebrado alinhado em algum andar. Agora, se o elevador ficar preso entre andares, Nunca saia. Mano, eu vi uma galera gringa que o elevador ficou preso entre 2 andares. Aí eles abriram o bagulho assim e estavam tirando o povo de dentro do Meu elevador. Deus. Em tempo do bagulho quer cair e matar todo mundo. O pessoal não assiste Aí Premonição, não? Exatamente. Aí chegam os bombeiros. Os bombeiros assim, os bombeiros incrédulos. Meu Deus, a gente estudou pra quê? Os bombeiros ficaram assim. Se eu fosse tipo, bombeiro, eu meu Deus, visse que isso, porra eu é essa? pegava álcool e fogo e eu tacava fogo no lugar. Falava, agora vocês vão aprender como é que funciona. Eu estudei pra apagar fogo, agora eu vou apagar Os fogo. bombeiros chegando pra resgatar incrédulo. Meu que Deus. normalmente conseguem baixar manualmente o elevador para o andar anterior, para assim abrir suas portas. Se isso não for possível, eles retiram os passageiros pela escotilha de emergência no teto, ou até Papo de se demitir. usam cintos Foda. de segurança e escadas, se não houver escotilha, arrombando a porta por conta própria. Os serviços de emergência e os zeladores têm conjuntos de chave de elevadores para usar nesses buracos aparentemente misteriosos. Embora algumas empresas de elevadores aleguem que os buracos prejudicam a estética do elevador e se Foda-se. recusem a instalá-los, dizendo que se houver uma emergência de verdade, os socorristas podem simplesmente arrombar as portas, Ai, o não. que, convenhamos, é bem mais perigoso. De pelo elevadores amor para de escadas Deus. rolantes, você já reparou que ao subir nessas escadas, o corrimão se move mais rápido que Eu os já degraus? reparei. É um É verdade, pequeno né? inconveniente ter que ajustar a mão para não ser puxado para frente. Mas será que isso é só uma peculiaridade acidental do design? Bom, na verdade não. Ao subir em uma escada rolante, os seus pés são repentinamente puxados para frente enquanto o centro de gravidade do seu corpo Ah, é pra permanece no equilibrar? lugar, deixando você um pouco desequilibrado. Aumentar ligeiramente a velocidade do corrimão anula esse efeito, pois o corrimão Caraca. puxa a parte superior do seu corpo para o alinhamento com os pés. Como resultado, o corrimão das escadas rolantes normalmente se move até 2% mais rápido que os degraus. Caraca. Então, basicamente, Cinema. não, eles não estão zoando com você. Cinema. Quanta gente caiu, né, pra eles aprenderem isso. A menos que você Sim. encontre uma escada que o corrimão ande tipo 150% mais rápido. Mas eu acho que isso não vai acontecer. E eu tenho mais segredos sobre o design de escadas rolantes. Essas esteiras rolantes foram lançadas em 1896 como parte de um brinquedo de parque de diversões em Coney Island que levava a um escorregador. Seu design evoluiu muito desde então. E uma das características mais comuns das escadas rolantes modernas são essas ranhuras nos degraus. Você provavelmente nunca considerou a finalidade dessas linhas metálicas. Mas será que é pra ela conseguir fazer a dobra? Eu acho que E uma linha com a é pra outra? Na encaixar verdade, uma na são um outra, né? recurso Não? de segurança super importante. Além de fornecer aderência adicional aos seus sapatos, as ranhuras foram projetadas para impedir um destino pior do que uma propaganda de 1 minuto e meio que não dá para pular. Seus pés serem devorados pela escada rolante. As ranhuras garantem o menor espaço possível entre os degraus interligados. E Ah, é isso porque reduz eles conectam drasticamente a assim. possibilidade de ser espremido por uma escada Porque se eles rolante, já que os ficassem degraus se assim- dobram uns sobre os outros Seu pezinho ia prender aqui no meio. ao final do passeio. Nas extremidades da escada rolante, também existem esses formatos de pente, que se interligam em um padrão inclinado com as ranhuras dos degraus, para evitar que qualquer material, detrito ou sapatos fiquem presos. Ai, As entre escovas ao longo das elas. bordas têm uma função Ah. semelhante, evitando que objetos fiquem presos, como por exemplo cadarços. Embora a possibilidade de cordões ou materiais soltos serem sugados para dentro das aberturas seja pequena, é bom garantir que os seus sapatos estejam sempre Eu sempre achei que aquela escovinha da lateral fosse pra você limpar o tênis. amarrados. É, quando eu era jovem É isso não que eu tinha faço. essa tecnologia de smartphone. Só tinha o Motorola V3 de abril, o jogo da cobrinha e 3 toque monofônico. Em contraste, hoje em dia os celulares têm muitos recursos, alguns que as pessoas nem sabem para que servem. Quem tem iPhone deve saber que ao rolar para baixo em uma página da web e tocar na parte superior da tela, você volta instantaneamente para o topo da página. O que você talvez não Eu não sabia saiba é disso. que ao digitar, se você segurar e arrastar para cima a partir do botão 1, 2, 3, dá para escolher rapidamente números ou símbolos. E ao soltar, vai voltar automaticamente às letras normais do teclado. Agora, Eu não sabia veja disso. seu Eu não sabia iPhone
microfone e dá uma olhada na parte traseira. Tá vendo aquele buraquinho minúsculo? Esse é um microfone projetado para capturar áudio para vídeos, mas também serve para analisar e remover ruídos de fundo durante chamadas telefônicas, garantindo uma qualidade de chamada cristalina. Voltando aos teclados, você sabia que tanto os dispositivos Apple quanto os Android permitem que você segure a barra de espaço para mover o cursor de texto com facilidade e precisão? Essa me deixou muito surpreso quando eu descobri. Aposto que você também não sabia que o iPhone é uma máquina portátil de ruído branco. Ao abrir ajustes, tocar em acessibilidade, atalho de acessibilidade e em seguida sons de fundo, você pode ativar um gerador de ruído branco. Muito relaxante. Esse é o recurso oculto perfeito para pais de bebês pequenos ou qualquer pessoa que precise se acalmar. Você pode sugerir isso pro seu chefe. Não tem como dar errado. Será que e tem ainda gente que tem falando em problema celulares, assim você já se perguntou qual é o propósito original da hashtag? O símbolo, também chamado no Brasil de cerquilha, era usado no século XIX na contabilidade manuscrita para indicar um número. Isso foi levado às máquinas de escrever e então aos telefones, como uma forma de fornecer informações adicionais aos sistemas de computador, como indicar o fim de uma entrada numérica. Mas aqui vai uma dica sobre essa tecla. Se você acabar se passando ou deixar uma daquelas mensagens de voz, não desligue. Pressione a tecla hashtag e a mensagem vai ser regravada. Com isso em mente, ligar para sua ex Aqui a gente não tem esse costume de deixar mensagem de voz. Isso é coisa de gringo. É, mensagem de voz, correio eletrônico. Ninguém usa isso Todo mundo aqui no Brasil. só quer uma coisa, apagar isso. Eu não quero que isso chegue até mim, eu não quero saber disso, eu quero que isso não esteja na... Se puder, nem me liga. Não é não? Se estiver bêbado, é uma ideia melhor do que nunca. Embora muitos recursos do telefone tenham propósitos pouco conhecidos, os acessórios para celular também têm a sua parcela. Infelizmente, para os usuários de iPhone e um bom número de usuários de Android, eles não têm entradas para fones de ouvido já faz algum tempo. My disappointment mas tem fone de Mas aqui tá algo para aqueles que... Eu ia falar, mas tem. Só que na verdade é USB-C, né, hoje em dia. Mas tipo assim, teoricamente tem. Ok. É o pino 3.5, né? É o 3.5. Tem a sorte de ainda ter acesso a essas relíquias do áudio. Tá vendo essas pequenas faixas ao redor das pontas dos cabos de fones de ouvido? A finalidade delas é bem interessante. O número de anéis representa o número de canais que os fones de ouvido podem eu tô ligado. Tipo, um tem microfone, o outro não tem, o outro é só áudio, etc. processar. E esses anéis são mantidos separados por pequenas faixas de plástico. Cabos de uma faixa são os mais fáceis e baratos de fazer, mas são limitados ao som mono, o que significa o mesmo som nos dois fones. O outro é cabos estéreo, de duas faixas são os mais comuns, com microfone. oferecem som estéreo em canais de áudio esquerdo e direito separados. Já os cabos de 3 faixas têm até 3 canais separados, o esquerdo, o direito e o microfone. Então, da próxima vez que você estiver procurando fones de ouvido, especialmente os baratos, presta atenção nessas faixas para ter certeza de que eles oferecem o que você procura. Nesse sentido, outro momento em que é melhor saber o que você está procurando é o caminhar por supermercados. Acontece que eles foram projetados com maestria para garantir que os clientes se distraiam com a deslumbrante variedade de produtos e comprem mais do que o esperado. Você pode não acreditar, mas até mesmo o tamanho do piso do supermercado tem um propósito oculto. Um estudo intitulado Alterando a Velocidade de Locomoção foi publicado no Journal of Consumer Research, detalhando como diferentes tipos... eu entendi. Quanto menor o piso, mais devagar a pessoa anda. De pisos de supermercado têm efeitos diferentes sobre os clientes. O estudo descobriu que se os supermercados colocam filas próximas umas das outras no chão, os clientes diminuem o ritmo, criando a ilusão de que o corredor é mais longo, enquanto filas mais afastadas aceleram os clientes. Você não quer ficar pisando no meio do cada um? Você não anda mais rápido quando tem uns bagulho? Gente, a psicologia onde os gerentes não querem que eles permaneçam. Assim, ao mudar o tamanho das divisões do piso ou pintar sobre as filas, os lojistas podem brincar com a sua mente, incentivando você a diminuir o ritmo e a prestar atenção em certos tipos de produtos. O que eu sei de mercado é que, dependendo da gôndola, existe um acordo comercial para o produto ficar ali ou não. Sim, tem marca que paga para deixar o produto... mais alto ou mais baixo, tipo assim, criança, se a marca quer atingir criança, coloca mais para baixo. Se ela, etc. Produtos como o papel alumínio, o qual também tem muitas funcionalidades ocultas. Você sabe o que são aquelas abas no final da caixa de papel alumínio? Se, como eu, você não sabia, ao pressioná-la, o papel alumínio trava, impedindo que se desenrole quando você puxa. Mais segredos de embalagem também podem ser encontrados nas forminhas de cupcake, especificamente nas bordas. Essas bordas não são só para decoração, na verdade, servem para estabilidade e cozimento. As bordas não são apenas mais resistentes do que uma superfície plana,
Mas o papel com bordas também retém o ar, isolando os cupcakes da forma de metal e evitando a formação de crostas. E ao terminar de saborear o seu cupcake, você vai pegar esse papel e jogar no lixo. Mas Science, Mr. Way. Mas pra quê? Eu não sei se é só pra isso, não. Porque, tipo assim, brigadeiro aqui no Brasil sempre teve isso. E brigadeiro e aquele papelzinho nunca vai no forno. Não, e já mas tinha isso. a gente usa só pela estética. Será que a gente só importou e fez menor? Sim. Você A acha? gente só usa pela estética. Você acha? Acho. Desde sempre? Sim. Desde os anos... É só bater um papelzinho pra você comer. O brigadeirinho é muito bom, cara. Agora que a gente falou disso. Ou aquele cajuzinho também, hein, gente? Fala a verdade. Beijinho, nossa senhora. Enfim, desculpa, perdi o foco completo. quando Vamos lá. chegar a hora de substituir o saco de lixo, tenta usar esse pequeno truque. Se você não destacar os sacos e deixar o rolo inteiro no fundo da lata de lixo, isso quando aqui ele é estiver cheio, fake. você pode simplesmente não, rasgá-lo e mas usar daí- o próximo. Não. É, e o chorume E que chorume. Aí vai pingar chorume de lixo, sujar todos os outros para, sacos, vai isso ficar aqui é- tudo fedendo. Exatamente, vai podre. ficar todo... Aí pingou, o bagulho vai ficar tudo lambrecado. Isso aqui não. Mais um Não truque compensa do que um não, segredo, família. mas torna Não. o trabalho bem Compensa mais não. fácil. Só talvez não seja bom pro lixo orgânico por causa daquele chorume que Aí, ó. escorre. Enquanto você tira o lixo, pode ser que precise dobrar algumas caixas de papelão também. Uma tarefa para qual um estilete pode ser super útil. Mas e se ele ficar cego? O processo de quebrar um pedaço da lâmina É, a parte de trás que quebra, ué. Ah, dá pra quebrar a Você- parte do estilete? É, essas lâminas é pra você quebrar. Você tira a parte de trás, coloca na parte de cima e quebra. pode parecer meio assustador, mas aqui tá o truque para você fazer Eu isso não de maneira sabia! rápida e segura. Tá vendo essa partezinha de plástico mentira na que você não ponta do sabia. estilete? Tudo que você precisa fazer Você tira, é puxar essa parte coloca para no fora, estilete, então inserir coloca a lâmina e na quebra. pequena abertura, travá-la e usá-la como uma espécie de Eu não sabia. Vivendo e aprendendo. Eu nunca soube disso. Meu Deus. suporte para quebrar a ponta. O ideal é usar óculos de Beleza. segurança para fazer isso. Assim você evita que um estilhaço de metal perdido entre nos seus olhos. Quando terminar, você pode enrolar essa sobra da lâmina com fita adesiva para descartá-la de maneira segura. A menos que você trabalhe com ferramentas, pode ser difícil descobrir todos os seus propósitos ocultos. Acontece que muitas ferramentas foram cuidadosamente projetadas para incorporar outras ferramentas. Para começar, você sabia que alguns cabos de chave de fenda têm esse formato para se encaixarem perfeitamente em uma chave inglesa? Essa Não. alavanca permite que você gire Não com muito sabia. mais força Mentira. do que se usasse apenas as mãos. Os grampeadores também têm funções extras para poupar suas mãos do trabalho pesado. Já reparou nessa pequena aba na pra base? tirar- Ela foi pra tirar projetada o grampeador. É, especificamente isso para eu vi. remover grampos com facilidade. Nem todo grampeador tem uma dessas, mas tá aí a dica para quando você for comprar. O galão é mais um item com recursos realmente inteligentes. Galão não é muito comum a gente ter aqui, né? Também. É, também não é. Suas alças são especialmente projetadas para que duas pessoas possam facilmente carregar um único galão ao mesmo tempo. Pesado, Isso significa metade do trabalho. O que também é muito bacana é que vários modelos têm essa outra abertura. Ela permite o fluxo de ar, impedindo o líquido de gotejar e espirrar ao ser despejado, tornando o reabastecimento muito mais simples. Falando em despejar, aqui vai outra novidade que sinceramente me deixou perplexo. Os medidores foram projetados para despejar, mas não do jeito que você estava esperando. Talvez você tenha um desses em casa e não saiba que a alça pode ser usada como bico. Um salve pro Não, nem Ah, fudendo. mas também é meio idiota. É meio idiota. Você querer usar a alça Tipo como assim. bico. Já tem um bico. Usa o bico, né, pô? É. That's for You Guy do TikTok pela dica. Embora não seja assim o bico mais prático do mundo, Olha lá. É, vai dar no mesmo, gente. Mano, Dá qual na a mesma diferença de coisa. você usar aquilo ali? Não tem vantagem Meu nenhuma. Deus. Porque ele não cai certinho, ele vai cair igual ao outro lado. extremamente Então- útil quando você precisa despejar com cuidado, especialmente em garrafas. Curiosamente, Não. não parece ser uma característica intencional Gente, do vai dar design. na mesma Nem, coisa. nem cabe aquilo ali na garrafa. ó. Nem... Já que os fabricantes afirmam que o Isso formato daí é a invenção. Que você Isso daí é tem a invenção. um funil. Que tal ter um funil? Invenção. você Isso daí é a semioco invenção. da alça é amplamente projetado para priorizar a capacidade de empilhar esses medidores. É, nem é feito pra isso, viu? Ou seja, foi um daqueles casos de genialidade Não, nem é pra isso, acidental, não é os melhores que genialidade, existem. não. Depois de despejar o líquido na pia, é provável que ele passe pelo seu sifão. E falando nisso, para que esse formato curvo? Muita gente Pra não voltar, né, o cheiro, não é? acha que esses canos em U servem na verdade para reter anéis e coisas que caem, mas na verdade eles servem principalmente para reter gases que sobem. Essa parte do cheiro. encanamento é chamada de sifão e foi projetada para garantir que haja sempre uma barreira de água que separa a parte superior do ralo do esgoto. Por isso que se você ficar muito tempo sem ligar a água,
de cheirinho O de cheiro bode. volta porque essa água aí, ela vai embora. O que naturalmente bloqueia a passagem dos gases. A última coisa que você quer é estar escovando os dentes e ser atingido no rosto por uma nuvem de gás nocivo. E falando em escovar os dentes, dá pra usar as próprias cerdas da escova pra acertar na quantidade de pasta. A área mais escura nas cerdas das escovas de dentes geralmente indica a quantidade de pasta necessária. Não, isso é muito específico. Será? Ó, eu vi já, Manual do Mundo já ensinou isso. Nunca ouvi falar disso. A quantidade certa é um grãozinho de ervilha. É bem pouquinho. É um grãozinho de ervilha. É o que você precisa. Um grãozinho de ervilha bem pequenininho assim é o quanto pasta de dente você Se precisa. você na sua sempre aplicar escova. uma quantidade de pasta do tamanho de uma ervilha. Ela vai Aí, ó. tomar no... Que é conhecimento? Que é Iberê Tenório, porra! 100% Iberê. Diretamente na área mais escura, vai estar praticando uma higiene bucal de alta qualidade. As outras cerdas coloridas também servem como indicadores, com algumas que até avisam quando trocar a escova. A Oral-B, por exemplo, tem cerdas azuis que desbotam, indicando quando é a hora de trocar. Mas será que isso daqui também só não é o caso Ou dela será querer só- que você é, compre outra rápido? Exatamente. Eu sempre fico nessa dúvida, viu? Será que não é o caso de ela só querer que você Porque, compre mais? porque isso daqui não é muito variável. Se a pessoa ela encarca muito a escova vai se desfazer mais rápido que uma pessoa que não, tá ligado? Destrói a escova. Enfim. A escova. O americano médio só troca sua escova de dentes 2 vezes ao ano. Aí é Embora os foda. dentistas Aí é foda. recomendem Aí é comprar foda, hein? escovas O americano médio tá muito errado, né? novas 4 vezes ao ano. Americano Eu médio é de pessoalmente gosto de fuder, usar a véi. minha até ela ficar lisa e sem cerdas pra Meu comprar uma Deus. nova. Sim, eu só tenho mais um dente, mas eu economizei uns bons trocados. As cores são uma parte essencial da vida humana diária. E embora possam ser uma grande fonte de alegria e admiração, também podem nos manipular. No mundo do marketing e da infraestrutura, os especialistas estão continuamente inventando novas maneiras de usar a psicologia das cores para controlar você. A psicologia das cores é o estudo de como as cores afetam as percepções e o comportamento, sendo amplamente utilizado Sim. em marketing para associar certos sentimentos a ideias e marcas. Como a gente já mencionou o azul, vamos começar com ele. Em marketing, o objetivo do azul é promover a calma, confiança e a lealdade. Supostamente, ele implica profundidade e autenticidade. Depende. Eu sei que Pode você... significar tristeza Não. também. Depende Depende. de um fator principal para quem estuda a psicologia das cores, que é em qual cultura você está inserida. Significados diferentes para culturas diferentes. A cor, ela não é única. Ela não tem um aspecto único fisiológico nato de cada cor, etc, etc, etc. Ela muda dependendo da cultura. Aqui tem informação! Em grande parte devido às normas culturais há muito estabelecidas em torno da cor. Acredita-se também que os nossos cérebros evoluíram para associar o azul a céus limpos e águas calmas, o que pode conferir a essa cor uma sensação serena, porém desperta, quando aplicado à construção de marcas. Além do marketing, a luz azul à noite tem propósitos bem singulares. Na Escócia, em 2000, a cidade de Glasgow instalou uma série de postes de luz azul no centro. Posteriormente, eles perceberam que a criminalidade nessas áreas diminuiu bastante. O mesmo efeito foi registrado em Nara, no Japão, após a mesma medida ser tomada em 2005. Da mesma forma, a companhia ferroviária Kei Precisa instalar muita luz azul aqui no Brasil. Aí, mano, se eu fosse presidente, o satélite passando por um país azul, neon, tá ligado? Ia ser um mapa do Brasil neon, assim, ó, passando. Pô, Lula. Resolveu o problema. Resolve o nosso problema aí, Electric Lula. Express, também no Japão, estava enfrentando um Mas o ponto é, quanto mais iluminação tiver, tem um bagulho desse, né? Que as pessoas se sentem mais Mais inibidas. seguras, né? Não, inibidas de cometer um crime, porque ela vai estar mais à mostra. É, dá a impressão que, tipo assim, você tá sendo Notado. visto. As pessoas vão ver o que você tá fazendo ali. número crescente de feridos e comportamentos destrutivos dentro e ao redor das estações. Então, em 2008, eles Seria o Bluezil. também instalaram luzes azuis, e desde então os incidentes diminuíram de maneira drástica. Mas- Embora conclusões oficiais e amplas sobre esse fenômeno da luz azul ainda não tenham sido tiradas, o efeito tá aí para ser visto. O que sabemos é que a luz azul interrompe o nosso ritmo circadiano, enganando os nossos cérebros e nos fazendo Isso pensar sim. que é dia, ou seja, nos fazendo sentir alertas e possivelmente desencorajando certos comportamentos indesejáveis que a escuridão da noite desperta em algumas pessoas. Esse aspecto chamativo da luz azul também a torna uma escolha eficaz de iluminação para veículos de emergência em muitas partes do mundo. Outras cores também têm propósitos bem radicais. No final da década de 70, Alexander Shaws pesquisava a conexão entre a cor das celas de prisão e a agressividade para um instituto correcional naval em
Seattle. A ideia era testar o impacto de células rosa nos prisioneiros, uma ideia que resultou no Rosa Baker Miller. Nomeada em homenagem aos diretores do instituto, a cor foi oficializada após a Eu sei que tem uma prisão que o pessoal usa roupa rosa. Usa roupa rosa. Alexander testar a força de 153 homens, depois de olharem para um pedaço de papelão azul ou rosa por 1 minuto. Os resultados mostraram que depois de olharem fixamente para esse tom de rosa, os homens perderam até 26% da força, reduzindo a frequência cardíaca e a respiração, o que os acalmou de fato. Mas isso daí eu acho que só dá certo em uma sociedade que enxerga o rosa como algo feminino. Também acho. Uma sociedade que não enxerga o rosa como algo feminino, eu acho que não ia ter esse impacto. Alexander concluiu que mesmo que alguém queira ser agressivo quando estiver perto do Rosa Baker Miller, ficará menos propenso a agir, ou se agir vai ser menos perigoso. Embora os números exatos desse experimento não tenham sido replicados de forma consistente desde então, outras cores de tinta têm sido usadas para influenciar o comportamento. Um tom de tinta chamado Go Away Green foi desenvolvido pelos idealizadores da Disney World. A maioria das áreas privadas, bem como objetos que não querem que os visitantes vejam, como latas de lixo, postes de luz, obras em construção e prédios ao fundo de brinquedos e atrações, são todos pintados nesse tom intencionalmente inofensivo e discreto. É basicamente uma camuflagem da Disney. E, de fato, os militares usam tons de verde vagamente semelhantes, como o verde-oliva, desde o século XIX para uniformes e prédios, já que as cores neutras se misturam à folhagem e à grama de fundo. Semáforos são outro ótimo exemplo de cores escolhidas por uma razão engenhosa. Graças ao comprimento de onda da luz vermelha ser maior que o amarelo e o verde, quando viaja pelo ar, perde menos da sua tonalidade para o ambiente do que as outras duas cores. Isso torna o vermelho a cor ideal para o semáforo mais importante, a luz de pare, já que pode ser visto claramente de longe, principalmente durante o dia. O amarelo fornece uma cor de transição para o verde, sendo distinto o suficiente para não ser confundido com os outros dois. E o verde contrasta bastante com o vermelho, sendo os dois opostos no círculo cromático, então não tem como confundir. Quer dizer, a menos que você seja daltônico. Mas aqui vai uma curiosidade. Na década de 1900, o amarelo era usado em placas de pare, já que o vermelho era muito difícil de ver no escuro. Foi somente com o desenvolvimento de materiais vermelhos altamente refletivos, na década de 1950, que a cor se tornou padrão para placas de pare. Tá, mas espera aí um pouquinho. A escolha das cores para semáforos e placas tá fazendo todo sentido. Mas como é que faz quando a pessoa é cega? Bom, na Inglaterra, os semáforos têm pequenos cones instalados embaixo deles. Quando o semáforo fica verde, o cone começa a girar, alertando quem o segura que dá para atravessar. Simples. Foda pra caralho, viu? Olha a inclusão aí, ó. Inclusão. Caraca. Mas engenhoso. E se estamos falando de razões inteligentes por trás de coisas cotidianas, o que é mais cotidiano do que as coisas que nós mesmos... Do que você deixar um like nesse vídeo, do que você se inscrever nesse canal, e do que você acessar simsoulstore.com.br e comprar as nossas camisas, Lari. Olha, coisas do cotidiano, São coisas gente. do cotidiano, você tem que fazer. Compre as nossas camisas. Fazemos enquanto pessoas. Sim, por mais surpreendente que pareça, muitos dos nossos comportamentos comuns têm origens fascinantes. Deixa eu explicar. Os humanos adoram um pouco de superstição quando se fala em sorte. Desde soprar velas de aniversário a cruzar os dedos, rituais para trazer boa sorte estão por toda parte. Mas pouca gente sabe o seu verdadeiro propósito. Assoprar velas tem raízes na Grécia Antiga. Os gregos faziam bolos como oferenda a Ártemis, Sério? a deusa da lua. Doideira, Eles sério? adicionavam Eu não sabia que era velas tão para antigo. replicar o brilho da lua, e dizia-se que a fumaça levaria os seus desejos aos céus. Um outro exemplo é bater na madeira. Por isso O que ato tem de que tocar assoprar ou bater na vela. madeira possivelmente remonta a antigas culturas pagãs em todo o mundo. Eles isso acreditavam eu faço, que hein? espíritos Ó. e deuses viviam em árvores, e batendo na madeira era possível despertar bons espíritos e espantar os maus. Outra teoria remonta aos playgrounds do século XIX. Caralho. As crianças brincavam de um jogo chamado Tic. Chamava Tente Não Morrer, do jeito que aquele playground da Que foto. jeito ali, Meu tá amigo certo? do céu, cara. Torchwood. Era bem parecido com pega-pega, mas se alguém encostasse na madeira, não seria pego. Essas crianças possivelmente continuaram a tocar na madeira como uma forma de sorte na vida adulta. E sobre cruzar os dedos para dar sorte. Bom, essa teoria também pode remontar aos primeiros pagãos europeus. Essas pessoas acreditavam que bons espíritos eram encontrados em cruzamentos. Então, originalmente, duas pessoas cruzavam os dedos, indicador sobre indicador, invocando um bom espírito e mantendo-o por perto com esse sinal. Outra teoria diz que os primeiros cristãos, tentando
tentando escapar da perseguição romana, cruzavam os dedos para identificar secretamente outros cristãos, ou como uma espécie de oração. Porém, pesquisas sobre essa teoria popular, conduzidas pela equipe da Oxford University Press, encontraram uma falta de evidências substanciais para apoiar isso, sugerindo que os nossos velhos amigos pagãos podem ser os prováveis criadores do cruzar os dedos para dar sorte. Embora cruzar os dedos possa ter sido um método de comunicação sofisticado no passado, é bem mais simplista do que o método de comunicação que eu vou falar agora. Você já viu um helicóptero voando e avistou uma dessas cúpulas acima dos rotores? Para que elas servem? Não, Bom, nunca essas vi um helicóptero cúpulas, desse comumente Nunca vi, vistas em não. helicópteros Apache, contém um tipo de Nunca vi um tecnologia de helicóptero radar Apache. chamada Sistema de Controle de Fogo Longbow. Essa tecnologia faz uma varredura do ambiente, permitindo ao piloto identificar o inimigo, transmitir os dados do alvo para um esquadrão, travar o alvo e então... I started blasting. Bam! E o que é ainda mais legal, seu Censura aí, posicionamento Roger. permite que o helicóptero se Deus. esconda atrás de coberturas, como árvores ou uma colina, com apenas a cúpula apontando para fora para fazer a varredura do ambiente. Então, usando mísseis automáticos do tipo coloca a dispare e esqueça. cabecinha. Agora, falando de veículos mais acessíveis, vem comigo para dar uma volta. Você já reparou na aba na parte inferior do espelho retrovisor do seu carro? Bom, você já deve saber Isso daí é pra pendurar. Terço. que empurrá-la Exatamente pra isso. frente muda o Não. espelho pro modo anti-ofuscante, protegendo seus olhos de Não tem- faróis não é isso, excessivamente não. Eu tô brilhantes atrás de zoando. você. Ah, tá. Mas a maneira como funciona é Deus. muito inteligente. Um espelho padrão tem uma placa traseira refletiva, prateada ou de alumínio polido, a qual é protegida por uma lâmina de vidro. Normalmente, os materiais de metal e vidro ficam planos um sobre o outro em paralelo, mas nos espelhos anti-ofuscantes, eles são encaixados em um ângulo. No modo normal de direção diurna, o espelho de metal refletivo se alinha com o vidro traseiro, dando ao Meu motorista carro não tinha isso, reflexos não. perfeitos na visão Ou de será que trás. tem? Eu nunca enquanto usei. a camada Acho que você externa nunca de deve vidro é ter usado inclinada só. para baixo. Mas Porém, tem à isso? noite, puxa Eu a acho aba que e alguns inclina o carros metal têm, refletivo sim. para cima, Caraca, refletindo nunca- o teto escuro do nunca carro. O usei painel isso. externo de vidro, por sua vez, é angulado para refletir o vidro traseiro, mas é consideravelmente menos refletivo do que a camada metálica. Como Gente, resultado, o nunca usei motorista isso. vê uma imagem híbrida bem mais escura. A GM lançou esse dispositivo aparentemente simples, mas engenhoso, na década de 50, mas invenções mais recentes, com propósitos diferentes, como aquelas barbatanas que você vê no teto dos carros, são muito mais complexas tecnologicamente. Será? Essas barbatanas de tubarão são, na verdade, antenas, e são frequentemente usadas para canalizar sinais de rádio para AM, FM e rádio via satélite, além de controlar Wi-Fi, Bluetooth, GPS e muito mais. Elas tendem a ser um pouco menos eficazes em obter uma boa recepção de rádio do que antenas normais, mas são boas o suficiente para que a maioria das pessoas esteja disposta a trocar um pouco de estabilidade por estilo. Embora os aparelhos de rádio de alta tecnologia para carros sejam ótimos, a maioria deles não vai te ajudar a tirar um carro de um lago se você hipoteticamente se encontrar nessa situação. Agora, o que pode ajudar é algo de tecnologia extremamente baixa que quase todos os carros têm, encostos tá. de cabeça Ah, tô removíveis. ligado, pra quebrar. Sim, essas coisas não servem só para apoiar o pescoço, também Cê são quebra ótimas para o vidro. quebrar Vidro. janelas. As barras de metal que conectam o encosto de Isso eu cabeça tô ao ligado. assento podem ser alavancadas contra uma janela para quebrá-la se você ficar preso, Prau! seja por água impedindo você de abrir as portas ou qualquer outro motivo. Um programa japonês Mas hoje em dia tá ficando raro Tem uns isso, que não né? saem, mas. É, hoje em dia os bancos eles não estão vindo mais com esse... É. Os carros mais novos não estão Aí vindo mais como com... que quebra a com rolê. janela? É seguro você ter no carro um quebrador de janela automático Quebra tudo de vidro. de vidro, pra caso alguma coisa Aquele acontecer. que você faz, aperta aqui e faz. E ele também corta o cinto. Tem um bagulho que Uhum. faz isso. Caso você ficar preso, é bom comprar É bom esses ter, kits né? É bom e- ter, né? E deixar no carro. Um alerta forte, um alerta importante. Fica o alerta aí pra todo mundo. O método usado era colocar a barra do encosto entre a janela e a porta, e então puxá-la para a alavanca quebrar a janela. Agora, se você for como eu, menos paciente, também pode simplesmente pegar esse negócio e bater com toda a força no vidro. Obrigado ao youtuber É, dá certo também. Mike Stenek pela demonstração. Curiosamente, parece que essa aplicação útil nunca fez parte dos planos das montadoras. Quando as montadoras foram questionadas sobre esse recurso duplo, a Nissan afirmou que os seus encostos de cabeça eram removíveis só para facilitar a instalação na fábrica. Nem pra falar que Já a pensou. né? Honda falou Eu que os seus teria encostos de pegado cabeça o mérito pra removíveis mim, têm tá? mais a ver com flexibilidade do assento do que com a capacidade de quebrar janelas. Portanto, embora os fabricantes tenham muitas ideias diferentes sobre o debate em relação a encostos de cabeça, o certo é que alguém descobriu que esse uso alternativo funciona. É isso, pessoas. Tem alguma coisa que vocês não sabiam e ficaram impressionados? Algumas coisas me impressionaram. Eu quero que vocês comentem o que vocês acham desses nossos vídeos. Se você tá vendo na TV, deixa o like se você não quer comentar, que já fala muita coisa. Tchau.